Nós somos em 7 irmãos, 4 homens e 3 mulheres. A Maria já é falecida, né? E nasci e me criei aqui no Morro da Fumaça, né? Tenho, graças a Deus, sou de 1954, já estou com 65 anos. E comecei a trabalhar com artefato de cimento, né? Fazendo cal, caeira, que outro dia até nós estávamos comentando isso aí. E vieram ganhando a vida assim no ramo cerâmico, né? E foi em 74, né? Enchendo 74, a gente colocou uma olaria, até foi sociedade do Santo Coral. Santo Coral, que hoje é pai do nosso prefeito Eimoi, né? E a gente ficou uma época lá, não sei quanto tempo. Ficamos até 10 anos, não sei. Até o que, 90 e 86, em São Funaro, a gente começou a trabalhar aqui, né? Em 1986. A gente aí montou aqui a tal da Maincol. Maincol que fazia laje pré-moldada. Até a primeira lá era Macari Coral. Macari Coral. Estamos na sociedade. Lá nós fazíamos o tijolo de cessura, né? Aí quando a gente veio para cá, então, aí começamos a fazer aquelas lajes pré-moldadas. Então, tijolo de laje. Tijolo de laje. E aí foi em 1989 que a gente começou então a montar uma reframa. Que hoje... Refratários Macari. Refratários Macari. Comecemos com sociedade com o Aníbal, o Dada Macari. Então o Dada era nosso sócio na época. E além de ter o refratário, a gente tinha transporte, carreta, tinha aquela coisa no sangue de ter caminhão, né? Achava que caminhão era tudo. E aí depois ficamos só com o refratário, o Dada seguiu a parte dele do caminhão, com as carretas de transporte. Gostava mais de caminhão, né? Eu nunca me dei em caminhão, não. Dada, certo, quando era criança, certo, brincava muito com um caminhãozinho e gostou mais de ter os caminhões. E aí então a gente foi seguindo, né, no ramo de refratário e graças a Deus deu certo. Deu certo, né? Muitos altos e baixos, porque também a concorrência grande, a gente também era uma cerâmica pequena para vender onde os caras já estavam vendendo, já tinha a clientela toda, né? Era difícil para ti entrar nesse ramo. Mas aí, devagarinho foi, graças a Deus. Na época que a gente passou um período difícil, deu uma crise também no Brasil naquela época, foi quando a gente separou a sociedade. Não por intriga, né? Porque graças a Deus o Dada são primos irmãos nossos, a gente sempre deu bem. Mas aí, como diz o Dada, isso aí não dá nem para dois, não vai para três. E aí depois a gente, um pouco mais para frente, a gente instalou forno contínuo. Aí foi onde a gente deu uma alavancada na qualidade, na produção, né? Com um custo menor, né? Porque aí a gente chegou a trabalhar com 55 funcionários, com pouca produção. E aí depois a gente dobrou a produção e veio, sei lá, com uns 40 funcionários. Aí tu ganhou aquela mão de obra, né? Mais produção e menos funcionário. E tudo ajudou, até a gente achava que ia ter um custo maior em questão de energia, porque o forno vai ficar ligado, mas os motores são tudo com CV pequeno, né? Então, no fim das contas, a energia não subiu demais e a produção dobrou, então deu para começar a ganhar mais, né? Estava ganhando. Eu vou falar um pouquinho também, o Mi. Quem é o Mi Macari? Olha, o Mi Macari eu tenho como uma pessoa como qualquer um, né? Nome completo? É José Valmir Macari. Até tem uma história para contar a respeito do José, porque lá em casa é tudo, é o nome e sobrenome, né? E eu, como eu nasci dia 19 de março, dia 19 de março é o dia de São José. Aí a minha mãe, para
não deixar o José para trás, me encaixou na turma do José. Aí entrou o José Romir Macari, que aí eu levei dois nomes, né? José e Romir. Né? Aí, homenagem ao Santos, cara. Homenagem ao Santos. Né? Padroeiro ali de cima ali do centro, né? São José ali. São José Operário. Nós também temos aqui, né, na Fumaça. São José Operário, bairro Nas Colinas. Bairro Nas Colinas também, eu já tive umas 2 vezes uma missa ali. Depois, aí veio São Cristóvão, aí o José ficou mais quieto, né, mas na época era mais o José ali. E aí, como ali tinha a cidadezinha ali, o bairro era de caminhoneiro, aí eles pegaram mais o São Cristóvão, né, que era protetor dos caminhoneiros. Aí o São José ficou mais apagado, mas no começo ali era mais, a tradição era o São José no começo, né? Então, tu me perguntou o que é o milho. Milho é um qualquer um, né? A gente não é melhor que ninguém, né? Então, até muitas vezes eu me destaco um pouco mais, porque eu vi também, depois ele partiu para o lado evangélico e ficou mais quietinho. Eu, como peguei um pouquinho mais aí de se meter com essas coisas de política, aí a cidade muitas vezes até conhece um pouquinho mais, que a gente, eu tenho um pouco de Costa, né? A minha mãe é Costa, aí diz que o Costa é mais conversador, mais falador, mais gritão, aí a gente talvez aparece um pouco mais na mídia por causa do Costa, né? A gente também não pode deixar de não falar do Costa, né? Muitas vezes é Macari, mas tem o lado do Costa. Né? Foi uma das primeiras famílias aqui. Também foi, sim, né? O meu nono ali era guerreiro, foi Costa. Né? Ele tinha na casa dele ali, ele tinha um comércio, e lá no Sanga Velha e Rio Acima, né? Rio Acima, do Sanga Velha, ele era mineiro, né? Era dono, né? Tinha uma mina de carvão lá. Uma mina de carvão. Tantos que os mais velhos nasceram lá, né? Na parte de... os nossos irmãos mais velhos, né? Acima de mim, a Maria eu acho que nasceu aqui, mas depois o Luiz, o Edson. Eles já são meio lá Rio Acima. Já nasceram lá. Nasceram lá. Até no município de... Ali em Sara. Eu não sei se agora, porque o Rincão, eu não sei se agora com essa separação se pertence a Rincão, né? Agora eu fiquei na dúvida, né? Porque antigamente Rincão e Sara, mas eu acho que ainda pertence a Praia e Sara. Wilson, deixa eu fazer uma pergunta. Está lembrado dos teus avós ou não? Lembra? Lembro. Fala um pouquinho dos teus avós, como tu lembra. Olha, os meus avós paternos, eu perdi meu avô muito cedo. Eu acho que o não lembra. Não. Só da nona. Eu lembro assim que ele era muito bravo, sabe? Eu tinha medo dele. Eu lembro Luiz Macari. Luiz Macari. Ele ficava sentado assim no banco, e quando nós ia lá na nona, então e os antigos sabem que hoje mudou muito. Eu tiro assim pelo carinho que a gente tem com os netos, com as filhas, né? E antigamente eles eram meio durão, né? Então eu tinha medo do nome. Aí logo ele faleceu, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Aí a nona já era um pouco maior também, aí ela falava muito de italiano, né? Falava italiano. Então, da parte dos meus avós da minha mãe, então aí tinha a minha avó morreu mais cedo, né? E o Noninho Costa, Noninho Costa morreu já bem velhinho, a gente aproveitou mais o nono, Os dois nonos eram o quê? Trabalhavam com o quê? Naquela agricultura? Olha, o nono Luiz, aí eu já conheci ele, ele trabalhava na lavoura, né? Na lavoura, e na agricultura. E já o nono Costa, então, ele tinha essa mina de carvão, Então depois, quando ele se aposentou, que a mina fechou, né? Aí já estava já com idade,
Dessa parte lá do Rio Assírio, da mina, eu não lembro, porque eu nem tinha nascido, né? Então a gente já lembra dos nonos, assim, já bem velhinho, né? Já aposentado. E as nonas com certeza eram dona de casa, né? Sim, dona de casa. Naquela época, a mulher não trabalhava fora, era difícil, né? Depois, com o tempo, mais antigamente, não. Foi melhor. Tu lembra dos avós, Mi? Eu lembro também do Luiz Macari, não, porque aí, como diz o Wilson, morreu mais novo, não peguei. E da nona, acho que era a Nona Rosinha. Era a Nona Rosinha. Nona Rosinha. A Nona Rosinha eu lembro muito que ela andava sempre já com aquela bengala dela, né? A bengalinha, então... Essa é a Rosinha Macari. Macari. Na verdade era... A Vendramini, né? Ali a nona é o nome dela, Vendramini. Macari é o nono, e a nona é Vendramini. Então a nona andava com a baqueta, na verdade, se falava baqueta. Então a nona sempre, em italiano, é só ver, eu tiro por mim, né? Que quando ela parava na casa do meu tio ali, do Teodoro, nós morávamos do lado. Então quando eu ia muito lá brincar lá com a Nina, que a Nina era minha prima, quase da mesma idade, e a nona sempre só via eu já dizia que tá com a baqueta. Ela já tinha nós fazia arte, né? Ela já tinha essa coisa, tá lá na baqueta. Então a gente também sempre tinha medo, né? Já tinha medo. E lá dos Costa lá, que é o nome Costa e a nona é... Como é que é o sobrenome da nona? Da nona eu não lembro também. Não, eu lembro, mas Mas também ela morreu mais cedo, acho que tem pouca lembrança da nona, né? Não, eu tenho bastante lembrança, porque a mãe ia lá. E quem ia com a mãe era eu, porque eu era o mais novo. Então eu tinha que acompanhar a mãe. Então da nona, nessa parte eu até lembro bem. Acho que a nona é a Nona Capelete. Capelete. Até tem uma história da nona, porque a nona veio 7 irmãs. E como veio 7 irmãs, não vingou o Capelete. Pode notar que, para achar que na região, uma família Capelete não... Porque se tivesse 7 irmãos e 4 homens e 3 mulheres, teria gerado mais, né? Como eram 7 mulheres, então... E os maridos, elas não levavam o sobrenome, que tinha o nome dos maridos, da esposa. Até engraçado, aqui no Orvalho ali, a gente tem os parentes ali, que estão ali do Agostinho, porque uma das irmãs da minha nona morava ali, era casado com o D'Agostinho. Então a gente quase muitas vezes não acha que é parente do D'Agostinho, porque Macari e D'Agostinho. Mas na realidade eu tenho parentesco com os Capelete, por parte da minha nona, e lá eles também têm o parentesco com o Capelete, por causa da nona deles lá. Então a gente tem um vínculo ali com os D'Agostinho ali do Margelo. Então aí eu conheci bem essa nona, porque quando eu ia lá na manhã na nona, era eu era mais o caçulinha que ia lá, então convivi. E com o nono também, que aí o nono Costa, ele tem muita história para contar, né? Porque aí o nono gostava de vir jogar baralho aqui na praça. Aqui no bairro Santa Missa ali. Não, ali era o bairro também do Torete, né? Seu Bonfilho. Bonfilho Torete. Seu Bonfilho Torete. Então tinha muitas histórias ali com o noninho, fazia sacanagem no jipinho, que ele vinha com o jipe, levantava o jipe, a hora que o nono ia andar nesse jipe, a roda ficava, né, girando, porque eles levantavam ele e ia calçava. E aí o nono engatava as marchas e o jipe não andava. Então o nono a gente conseguiu acompanhar mais. Acompanhar mais. Então, da parte essa... Vou falar um pouco de vocês. O Wilson, eu pergunto para o Wilson, e o que pode completar. Os pais de vocês, como eram os pais? O pai, a mãe? Olha, o meu pai, eu dou nota 10 para ele. Uma pessoa muito boa, né? Eu como filho, assim,
Engraçado que ele dava total liberdade, né? Então, ele nunca foi aquele pai assim, de pai, porque muitas vezes a gente vê esses antigos aí que eram bravos, né? Os filhos, brutos, batiam, brigavam. E o pai tem uma bondade assim que olha, às vezes até essa minha, me diz que é um pouco costa, né? Eu me vejo mais na cara, puxei mais do meu pai. Nunca apanhei do meu pai, nunca, né? E quando ele tinha que dizer alguma coisa, que o Luiz, era 3 anos mais velho do que eu. O Luiz era mais perigoso, sabe? Bem perigoso. Chamava nós no quarto. Né? Ou às vezes a gente estava lá no quarto e ele chegava. Aí chegava para o meu irmão Luiz e dizia: meu filho, por que tu faz isso? Tu não está vendo que é errado? E tal, conversava. E quando o pai saiu, o Luiz dizia assim: bah. Quando o pai fala assim, dá até um aperto no coração. Porque quando o seu pai briga, eu não dou bola. Né? Então ele educava o filho assim mais na conversa. Então eu tenho meu pai assim, uma pessoa muito boa. Aqui na cidade, uma pessoa bem respeitada. Ele até quis entrar na política. E isso eu acho que eu puxei do meu pai. E aí aquele negócio de criticar. O meu pai é que foi em Florianópolis para trazer energia para o Morro da Fumaça. Meu pai fez uma equipezinha e foram. E onde nós morávamos ali no centro, que hoje é aquele prédio do Zé Leria ali, nós morávamos ali, né? O Mi nasceu ali, eu nasci ali, né? E eu lembro que atrás no paiol tinha um monte de fio, tudo desses material que eles ganharam lá de Florianópolis já para instalar energia aqui. Aí começaram a dizer que meu pai estava roubando. Aí meu pai se chateou com aquilo ali. Aí entregou. Não quis mais saber de política. Eu me lembro também que meu pai contava a história, que assim, que na época, para trazer a energia... Como é que era o nome dele completo mesmo? Abel Macari. Tu teria que pedir permissão para poder instalar, que na época, para trazer a energia... Como é que era o nome dele completo mesmo? Abel Macari. Tu teria que pedir permissão para poder instalar um poste no teu terreno para passar. Então, o meu pai, ele contava que ele foi muito em várias pessoas para colocar esse poste para passar essa energia, porque se tu dissesse que não queria, complicava. Teria que ter permissão da pessoa, né? Então o pai sempre falava, eu me lembro disso aí, que ele conhecia muitas pessoas, porque o meu pai era muito bem dado, meu pai também, na realidade, na época já tinha caminhãozinho Chevrolet gigante, e a turma botava muito meu pai para fazer casamento, para levar o pessoal, porque na época não tinha automóvel? Não tinha, né? Então era aqueles tipo pau de arara, né? Tinha tudo ali, os banquinhos. E o pai conhecia toda essa colonada que tinha por aí, pegava também na época. Puxava mandioca pro Teodoro. Comprava dos colonos, o Teodoro tinha cheio de farinha. Então o pai também batalhou muito para o pessoal deixar passar essa rede elétrica nos terrenos. Aí depois, quando resolveu sair, fala aqui, fala dali, aí se aborreceu e... Meu pai não sabia assim... Porque hoje a pessoa, para ser político, ela... Às vezes é defamado, chama de ladrão, chama de um monte de coisa, né? E ele não tinha essa... não era essa estrutura para aguentar. Até que na realidade, na época, não era nem questão de ser político, era trazer energia, era uma questão para ter de necessidade. A necessidade, né? Porque, imagina, morar no escuro com aquelas lamparinazinhas. Então, mas aí, como a política gera isso aí, porque na época meu pai era da UDN, tinha não sei o quê, aí já misturaram as politicagens, né? Mas o meu pai estava mais por benefício do Morro da Fumaça, né? E assim, eu nasci, né? Vendo meu pai tinha tirador de areia lá embaixo, inventou uma máquina lá, uma concha, que atravessava o rio e puxava, tirava areia. Meu pai também tinha caída, né? Fabricava cal.
O mais famoso aqui era aquele piso, ladrilho, né? Nós uma fabriqueta para fazer aquele ladrilho, a calçada, depois a caixa d'água, coxo para lavar roupa, a pia, né? Essas pias que hoje usa na cozinha, a gente fabricava aquelas pias também. O piso hoje que tem lá no hospital, até hoje está lá. Na época foi o pai e o Hélio, que era meu irmão mais velho, né? Na época eu lembro que eu ia lá só para ver, porque a gente ainda era guri, né? Foi eles que fizeram, e até hoje. Porque meu pai mexia com ladrilho, né? Que na época tinha na nossa igreja, depois foi reformado, foi tirado. Então, lá na minha Torres ainda continua o ladrilho que meu pai fabricou, né? E granito, né? Hoje se fala granitina. Aí todos os corredores, né? Não nos quartos, mas nos corredores. O velho na época lá foi lá e que fez. Tinha máquina de polir, de chá, né? Um serviço artesanal, assim. Bem complicadinho, né? Na época, né? Mas era muito usado em ambientes públicos, né? Sim, tudo. Então, mas foi uma época difícil, né? Foi uma época difícil. Não tinha dinheiro, né? O valor em espécie era difícil, né? Então, era sobreviver, porque na época até se comprava no armazém, a gente sempre comprou aí no Cinema de Rock. Tu pagava, acho, de 4, 5 meses, né? Não tinha dinheiro para comprar e pagar. Tudo anotado, né? Ia anotando aí. Provavelmente levava 6 meses. 6 meses. Pagava 6 meses. Não tinha inflação, né? Ainda quando a gente pagava, agora hoje vamos pagar o mercado lá, o armazém. Ainda naquela esperança, porque o cara que recebia ali, eu me lembro que o falecineria, ele dava uma coisa, né? Um presente, né? Estava recebendo a conta, né? Estava pagando, então ganhava um presente. Porque era difícil ter dinheiro, né? Tinha que vender alguma coisa, esperar esse dinheiro. Então era comprado com 5, 6 meses para pagar o mercado. O armazém, né? Como é que era a mãe de vocês? O nome dela é completo? Olga de Costa Magalhães. Como é que ela era? Olha, minha mãe, ela sempre foi doente. Depois que eu nasci. Depois que me nasceu, ela ficou doente. Ela deu um problema, não sei. Talvez hoje, com a tecnologia que tem hoje, talvez tivesse resolvido o problema. Então, eu lembro assim, muito pequeno, porque a minha diferença são de 6 anos. Então, me lembro até os meus 5 anos, antes da mãe estar grávida, né, que eu também nem sabia que estava grávida, mas eu lembro assim que a gente ia para a praia, o pai tinha esse caminhãozinho, e aqui a praia da Esplanada, aqui tinha 4 casas. Tinha uma que era nossa, que eram os irmãos, né? Era o tio Doro, o tio falecido tio Virgílio, que foi prefeito aqui na cidade também, e o pai, e o tio Bulino, mas o tio Bulino morava no Tubarão, não fazia parte da sociedade. Então eu me lembro assim da mãe me pegar e me levar no mar, entende? Então, eu tinha medo de ir no mar. Mas aí depois, quando me nasceu, aí ela ficou doente. Aí meu pai gastou a vida com hospital, farmácia, remédio. Aí ela teve aquela vida pacata. Ela comia, a alimentação dela era aquele arrozinho, aquele bifezinho. E ali a vida, não passeava, não saía, não ia em um casamento, nada. Então teve aquela vida bem... Só em casa. E aquela vez era difícil, né? Porque eu não me lembro, mas eu escutava eles falar, né? Que aí como o meu nome também tinha um jipe, né? Que era o nome do jipinho. Aí meu pai, imagina, até Florianópolis, né? Levar a mãe lá, porque era difícil. A mãe tinha umas coisas meio complicadas, que nem Criciúma tinha médica, tinha que ser Florianópolis. Aí imagina até chegar em Florianópolis, na época tudo estrada de chão, né? Então então para ela não ter os problemas mais graves, então ela ficava mais só em casa até para evitar, né?
Ela também teve que se apegar assim, ficar mais caseirona, né? Ela fez uma cirurgia, né? Hoje é normal, né? A cirurgia da vesícula, né? Tirar a vesícula fora. Então, na época eu me lembro, ela encheu um vidrinho assim, tudo pertinho que foi tirado da vesícula. Então, na época eu me lembro, ela encheu um vidrinho assim, tudo pertinho que foi tirado da vesícula. Aí depois que ela fez essa cirurgia, foi assim que o menino nasceu. Aí ela teve esse problema com a alimentação, talvez a cirurgia não deu muito certo, então ela não podia comer isso, ela não podia comer aquilo, então era aquele arrozinho, aquele bifezinho. Mas é assim, mas é engraçado que eu também aprendi uma história dos antigos. História, talvez a minha mãe pode ser que teve mãe, mas disse que na época, depois as mulheres também de ter 7 filhos, 8 filhos, também meio que se diziam que ficavam doentes para evitar engravidar de novo, né? Porque senão não dava conta, né? Uma forma que elas usavam de... vamos parar, né? Chega, né? Porque aí na época não tinha igual hoje tem, né? Para a pessoa não engravidar. E na época... Hoje tem todo o controle. E na época cada vez que, né? Ia fazer ali, engravidava, então vinha 1, vinha 2, vinha 3, então eu aprendi um pouco. Aí alguém até um dia me falou, tua mãe já ficou um pouco doente, para evitar, né? Porque senão... Agora, pode ser que a história tinha para algumas pessoas, né? Que também tem 6, 7, 8 filhos. Aí tem que contar uma história para parar, né? Se está doente, para evitar, né? Então tinha essa parte também nessa. Talvez a minha mãe, por nada, ficou um pouco doente mesmo. E aí, dali que eu nasci, ficou sempre doente. Então meu pai também, além de ter essa bondade que ele era, ele teve uma bondade muito boa com a mãe, que ele tinha muita paciência com a mãe. Porque, olha, até aqui, quando a gente sempre morou aqui na praça, e tinha as festas do São Roque, ali era complicado, porque a gente morava num lado que era mais povoado, então o alto-falante lá na torre da igreja sempre era voltada para a nossa casa, e a nossa casa era muito próxima à igreja. Então chegava sei lá, se era 9 horas da noite ou 10 horas da noite, o pai tinha que ir lá, pedir para os festeiros lá, pelo menos baixar o som do alto-falante lá, né? Porque a mãe reclamava que era barulho, então o pai tinha que ir lá e pedir para baixar esse som. Acho que uma vez chegaram a mudar até o alto-falante para o outro lado, então, que era muito próximo da igreja, né? Então, até sendo próximo da igreja, como eu falei que eu levava a mãe, eu acompanhava a mãe lá na minha nona, eu também acompanhava direto na igreja, né? Porque eu era a muleta da mãe, a mãe me abraçava aqui no ombro, né? E aí a gente até no fato de ser assim, a gente até ia mais à missa, né? E hoje eu vejo que os jovens até vão um pouco à missa, eu já me criei indo mais à missa porque a mãe ia à missa e eu tinha que levar a mãe, né? Acompanhar, porque a mãe quase não podia caminhar, então também fui. Hoje talvez a gente não vá muito à missa, mas quando era guri, ia direto. Né? Como é que brincava? Como é que era a vida de criança naquela época de vocês? Aqui como é que vocês se divertiam, passavam o tempo, além de trabalhar, claro, né? Olha, quando era criança, assim, mas era bom, né? Aqui era tudo pasto, né? Eu morava ali para trás de casa, era tudo pasto. Então, olha, brincar, correr, se esconder. A gente tinha tinha aquele rio aí, né? Que corta ele do Santa Massa, que hoje corta ele. Linha Torres. Isso, da Linha Torres. Ia tomar banho de rio. E aí, mas brincava, né? Brincava. Aí, porque lá no mato, caçava, pegava passarinho. E lá tem laranja, vamos lá roubar laranja lá. Mas brincava do cigarro, fazer o ourinho, bolinha de vidro, E o peão também, né? Era bom. Divertido, né? Não tinha celular, não. Era show de bola, saía de manhã e vinha meio-dia. E eu me lembro muito bem que aí eu chegava em casa, almoçava e o pai dizia, agora eu tenho que ir lá tirar um sono.
Tem que dormir. Tem que dormir. Aí eu só esperava lá, porque eu tinha a caminha pequena lá no quarto, aí quando eu via que o pai estava dormindo, a gente se jogava, e aí ia de novo brincar. Aí quando chegava já escuro, lá vinha o pai buscar a gente na costeira. Na quebra. Eu parava e bravo. Naquela surgir. Como é que vocês viram isso? Porque, claro que o Mi já era. Não, mas quando tu nasceu, o Morro da Fumaça nasceu junto contigo. Eu sou de 60, né? Eu peguei ainda a época. O Wilson um pouco. 54. Então o Morro da Fumaça tem 57 anos. Né? Então hoje tem. O município não era município ainda quando tu nasceu, né? Não, ele era bem pequeno, né? Era distrito de Uruçanga, eu acho ainda. Era distrito de Uruçanga, sim. Sim. Distrito. Eu lembro, porque tu sabe que não tinha BR-101, né? Então o pessoal do Rio Grande do Sul, para ir para São Paulo, eles tinham que pegar a 116, né? Que é lá em cima. Então toda a movimentação passava na rua 20 de Maio. Nós morávamos, né? Todo mundo, argentino, pessoal do Rio Grande do Sul, que passava aqui em direção ao norte, tinha que passar no Morro da Fumaça. Aqueles pneus carregados de tora, de madeira. Oriental mesmo, né? O Alfa Romeo. Interessante que a nossa casa, ela não era afastada da rua. Tinha a rua, tinha a calçada e já era a nossa casa. E o quarto da frente é onde nós dormíamos. E a gente, naquela época, acostumou, né? Aquela estrada de chão, buraco. Aí passava aqueles Alfa Romeo aí de madrugada, naquele barulho. Mas a gente estava acostumado a dormir tranquilo. E era casa baixa, né? Casa baixa. E depois ali é onde tinha o bar do Seu Bonfilho, aí eles paravam tudo ali para almoçar. Então a nossa casa era bem próxima ali, inclusive estava ali no movimento. Então na realidade mesmo a gente viu a cidade toda crescer, porque era quatro casas que tinha aí na. E aos poucos foram indo, aí tinha o cinema que hoje nem tem mais, mas era debaixo da lei. Ali você está falando do Rock. Sim. Tinha outro, antes do seu carro tinha cinema. O Rock Abrão, né? Rock Abrão, ele tinha um cinema, aquela dos rolos de fita desse tamanho. O Wilson pegou mais, eu aí já não. Tempo do Tarzan, né? Aí depois, claro, o seu Otávio botou ali na frente. Mas aí veio também para aquele ali que morou ali perto do grupo ali, como é que era o nome dele ali, que ele fazia muito ali, né? O seu Nego Ivo. O seu Nego Ivo tinha a casa dele ali, era uma casa grande de madeira, e ali ele passava muito filme também. Também ali. Era uma espécie de cinema ali. Era um cinema. Que interessante. E Morro da Fumaça foi indo, devagarzinho, foi indo, né? Porque na realidade o Morro da Fumaça veio mesmo depois lá que ela começou na linha Torres, né? Certo. Lá na linha Torres, chegou até na época. Eu não peguei a época, mas eu estou contando uma história que me contaram, né? Tinha telefone lá, né? Aí depois que saiu a estrada de ferro aí o pessoal vieram mais próximo da estrada de ferro e aí começou a crescer aqui mesmo, porque ela começou lá na linha Torres. E aí veio mais para cá. Vocês lembram da escola, professores, lá no início? Primeira escola, qual foi a que vocês fizeram? A primeira professora foi a minha tia, que era irmã da minha tia dele. A minha também, tia dele. A minha primeira professora. E depois foi a dona Patrícia. Patrícia Medeiros, que hoje ela é mãe do Márcio Medeiros. O que ficou aqui foi o Márcio, né? O resto lá em cima, o Fioravante, né? Também foi o meu professor.
Né? O pessoal do primário foi esses aí. E era no Princesa Isabel? Era no Princesa Isabel. Eu estudei ali no Princesa Isabel. Eu também comecei tudo ali no Princesa Isabel, com a tia de Lídia, né? E depois teve a Dona Leida, a Sandra Nasculini. Eu tive também aula com a mulher do falecido Botega, a Dona Jandira. E eu era muito quieto na aula. Eu gostava de ser quieto na aula porque eu não era uma pessoa inteligente. Então, para ti não ser chamado para ir no quadro, essas coisas, então, tinha que ficar quieto para amenizar e ser chamado. Então, eu acho que eu era um dos alunos que menos incomodava na sala de aula, porque quanto mais quietinho, menos era visto, então conseguia escapar das professoras. Para quem gostava de conversar, era uma tortura. Ah, sim, mas na época tinha que ficar quieto, porque tinha na época quando eu estudava, tinha muitas coisas no quadro negro, né? Então, ó, fulano, vem no quadro negro, vem explicar isso, falar disso. E aí, no quadro negro chega lá e não saber as coisas, era ruim, né? Então, tu tentava ficar quietinho e passar despercebido. Então, as professoras, com certeza, se alguém deu aula para mim, acho que nem lembra de mim. Quem eram os amigos de vocês na época de escola, colega de escola ou amigo de infância? Olha, lembra de alguns? Os meus amigos de infância, que moravam ali em volta de nós, né? Que era o Tadeu Toretti, o Dada Macari e o Richard. O Roberto também, né? O Roberto Paris, né? O Richard era filho do Jorge Silva. Filho do Jorge Silva. Então, a nossa infância ali, de criança e adolescente, os que eram mais chegados ali era esse, na minha época, né? Aí dominou. Eu tinha o Márcio Vasconcelos, né? E o Tita Sequinel. Também tinha o Jorge Sequinel, que era da minha época. Jorge. E eu também peguei. Engraçado que, além desses ali que moravam ali próximo de nós, eu tive uma amizade muito boa com o Lulu. O Lulu, ele trabalha na prefeitura. E o Pudim Abrão. Nossa, não sei por causa de quem eu também teve esses amigos. Eles eram mais daqui, né? Mais aqui da Rua Nova, né? Mais aqui de baixo. Não moravam lá onde eu morava, mas eu fui bem amigão do Pudim e do Lulu. E então era muito bom, porque a gente ia na escola ali, era jogar bola. Então não é igual hoje, como diz o no celular. A gente se amigalhava, né? Corria para cá, corria para lá. Então a amizade era muito boa na época de escola. Né? Escola. O comércio, as primeiras empresas, comércio, você lembra? De armazém tinha o falecido Neri. O Neri tinha o tio Dório, que tinha uma loja de roupa, né? Caetano Almeida. Tem outro armazém também, né? Ali do Zanata, né? Vende-se Zanata. Ali do mercado também do armazém ali do pai do Gil, né? O mesmo, o Sofraim. E depois tinha na época lá do Zanata, né? Mas eu já era. Aí tinha o bar do seu Conflito, o bar na época do seu Italo, da Luísa, né? Tinha. Nós brincávamos muito era de sinuca, né? Tinha duas mesas grandes, né? Nosso divertimento era uma coisa nova, né? Era brincar de sinuca. Quem não gostava de futebol, eu nunca fui de futebol, sabe? Nunca me dei bem no futebol. Então nós ia brincar de sinuca e depois veio o tal do pacal, aí era divertido. O salão de festas aqui na cidade. Olha, tinha o Abafadinho. Primeiro carnaval que eu pulei foi o Abafadinho. Famoso. O famoso Abafadinho.
E depois teve, né, o 15 de novembro, que era a sociedade, mas logo fechou ali o 15 de novembro, né? Ficava ali na esquina do centro. E depois, eu não sei onde é que o pessoal... Era no salão da igreja, né? Era mais salão da igreja. Depois tinha que sair para fora. Né? Para fora. Aqui não tinha muito. Até lá na tua rua, lá na rua do estado, na época tinha. Você lembra do. Tinha mesmo. Seu Valdir, né? Agora não tem. Da Domingueira, né? A Domingueirinha lá. Eu cheguei lá, na rua do estado. Na rua do estado. Tem a rua aqui do departamento, né? Que já não existe mais. E lá onde é o loteamento do Costa, né? Lá é o loteamento do Costa, lá, era a rua do estado. Porque lá era a parada do caminho da turma do estado que trabalhava na rua, né? De rodagem, né? Então lá era do estado, ali tem o sogro do Benício. O sogro do Benício que é o pai do Jorge Graciano. O seu Graciano ali, mais o Bittencourt, o pai do avô ali dos Bittencourt, ali, o falecido Nilton, que é a irmã do Nilton, que é casada com o Pedro Macari. Eles trabalhavam no estado, moravam tudo ali. E aí, eu acho que até hoje ainda o estado acho que tem terreno ali, só não podia até que tinha umas placas lá, mostrava lá. Então eles moravam ali. Então, como eles trabalhavam no estado, aí aquela rua ali, que hoje mora lá o Benício, meus parentes lá, porque também moram lá porque era o loteamento do Costa, né? Então ali era a rua do estado. E ali eu me lembro que tinha uma casinha pequena lá, não era muito grande, mas eu também tinha essa loja para ir de domingo de tarde, né? Wilson, como é que era a vida social? Como é que era? E hoje também, como é que é a vida social? Porque tem o trabalho, a vida profissional e tem a vida social, né? Da época? Daquela época e hoje. O que tem de diferente de hoje? O que tu faz, por exemplo, para se divertir hoje, para lazer? Porque tem a parte espiritual também, né? Como me falou, né? Eu falo 26 anos que sou evangélico. Então, só hoje a gente é mais dedicado assim na parte espiritual, né? Até por causa da idade também, né? Mas assim, sai mais com a família, tem uns amigos mais chegados, hoje eu já sai com o engenho, né? Então já tem uma neta. Então, muita gente sai, vai em Gramado, vai na Grande Palma do Norte, vai num shopping, né? Mas é uma vida tranquila. Diferente daquela época, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Tem uma mordomia, né? Hoje o financeiro é melhor, né? Bom, né? Poder sair daqui em qualquer local de carro, tem que ser 4, 5 de carro só, né? Porque... Mas não, assim, na questão de viajar e passear, eu não sou muito ligado, não. Eu sou mais caseiro, mais tranquilo. Tem gente que gosta de passear, que bom, né? Sim. Que gosta de passear. Mas eu mais passeio aqui por perto. Então, passeio rápido, né? Passeio rápido. Uma vida mais tranquila. Eu tenho uma vida bem tranquila, assim, sem estresse, né? Sim. Tá certo. E, diferente daquela época agora, né? Diferente. Eu peguei uma época sem dinheiro, né? Apesar que meu pai tinha fábrica de ladrilho, tinha a tal da caeira, e tirava areia também. Acompanhei muito lá naquele rio ali rio da Reta, que Rio do Sangue, o Rio do Sangue, mas era o rio da Reta. A reta que ali da Molisa até no rio era uma reta, né? Hoje a gente acha que não é uma reta porque está acostumado com muitas estradas longas, né? Carro, né? Carro, mas na época que eu chegava da fumaça, eu olhava aquela reta ali, então, lá no rio da Reta. Então o pai tirava areia lá, mas era dinheiro, como eu falei, para pagar o mercado, o armazém. Era de 6 em 6 meses, então eu
Eu passei com pouco dinheiro. Não sei o Wilson, mas eu até para ir no cinema ali, que era meu padrinho, o seu Otávio, hoje também, graças a Deus, o seu Otávio ainda é vivo, né? E várias vezes eu estava ali de ratama ali e tal, e o seu Otávio jogava para dentro porque não tinha como ir ao cinema. Então eu vejo que hoje é tudo muito mais fácil. Né? Até para quando eu ganhava na época um chocolate da madrinha, que sempre, todo ano, no Natal ganhava, eu comia esse chocolate de pouco, né? Porque um pouquinho escondia, né? Escondia, porque os irmãos também comer. Então era um pouco, porque se comesse hoje, amanhã não tinha. Então, eu vejo hoje tudo mais fácil. Tu sabe, Roberto, que tinha o bar do seu Bom Filho ali, passava aqueles viajantes ali, né, com a família, né, vindo lá do Rio Grande do Sul. Então eu chegava ali e pedia um chocolate. E eu ficava olhando assim aquele chocolate, imaginando, isso aí deve ser bom, né? Esse chocolate. E a gente não tinha dinheiro para comprar um chocolate daqueles. Não, e aí a outra história, como é que era a situação? A história minha também, eu cheguei a ver fazer o picolé e o sorvete, que antigamente fazia no balcão. Tanto aqui no Seu Bom Filho, como lá no Nasculini, fazia ali, eu não sei se tu lembra da máquina. Aqueles dois coloridos que rolam em cima? Não. Era uma máquina no próprio balcão, tudo revestido com como é que era isso? Fórmica? Não era fórmica, era inox. Inox. E ali tinha a máquina que fazia, tinha uma madeira, né? Uma pá grande de madeira para aquela massa trabalhar. Depois que fazia aquela massa ali, o vendia. E a gente via tudo aquilo ali, mas o que acontecia? A pessoa que estava do lado de lá não ia ofertar de graça para nós. Né? E a gente tinha que comprar. E para comprar, o dinheiro não tinha. Então, via fazer tudo aquilo ali. Só para os viajantes. Só para os viajantes. Porque eles faziam o sorvete e faziam os picolé. Os picolé era toda aquela forma. Imitando picolé, que depois que a horta endurecia um pouquinho ali, jogava os palitinhos, tudo no álcool, porque o álcool gelava e não congelava, né? E congelava só o que era o picolé, e só via. E como eles iam tomar um chocolate, e agora, como é que vai comprar? Com água na boca. Não era fácil. Senhor Sérgio, eu já estou chegando no final da nossa conversa. Eu alguma coisa que eu não perguntei, que tu acha que é interessante falar? Isso, alguma coisa que de repente me também. Eu vou falar um pouco do Morro da Fumaça na época da Zolaria, né? O auge da Zolaria, né? Foi uma época boa, né? Foi quando aí o pai já conseguiu comprar um carro para mim, né? Eu tinha 24 anos. Eu comprei um Fiat 147, fui buscar em Curitiba. Antes disso, eu ganhei uma moto cinquentinha, tudo com dinheiro da olaria, né? Essa olaria que a gente botou em sociedade lá no Centro Coral. Foi uma das primeiras olarias? Foi uma das primeiras. E aí logo começou a crescer, porque o mercado era grande, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, né? Vim aqui. Então, assim, eu vi uma época boa aqui no Morro da Fumaça, foi no auge da zolaria, né? Aí começou a vir as pessoas de fora para trabalhar na zolaria, né? Aí cada olaria fazia aquelas casinhas, o pessoal vinha de fora, morava nas casinhas da olaria. Então, eu me lembro assim que eu posso dizer que a minha vida mudou financeiramente depois que o pai me nasceu no Coral, aí eu consegui comprar o meu carrinho, a gente comprou lá mais um Mercedinho, uma caçambinha, uma reta escavadeira, e ali começou, foi quando, nessa época de 1990,
1986, a gente dividiu lá com o Santo Coral e a gente é sócio desde que nascemos sendo sócio, né? Até hoje. E aí deu certo que a gente veio montar a Mãe Col e hoje a Reframa. Então, foi nessa época assim, que me traz recordação, assim, hoje o Morro da Fumaça, graças à Zolaria, Roberto. Graças à Zolaria que deu uma alavanca assim, né? Agora hoje já está vendo confecções, né? E outras indústrias lá, mas é Zolaria que ficou aí na história. Nós estávamos falando que meu pai tinha caíra, né? E a caíra, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caíra, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usar o cal, né? O cal era feito daquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava com meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava esses passeios com meu pai para lá. E também na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia pau do Sanga, né? O pessoal do Sanga comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo que tinha lá em Uruçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro da Estação, trazendo carvão. Tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro de Estação. Hoje ele existe ali, o bairro de Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro de Estação porque era a estação ali, uma estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam carvão, né? Davam um tombo lá e voltavam. E nessa época que eu era guri, de 8, 9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos, e o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe nunca falou italiano, meu pai nunca falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles até conheciam o pai, e aí eles ficavam bravos com o pai, porque o pai não falava italiano, até um daqueles italianos um dia falou assim: não honra o sangue que passa na veia. O pai, né? Falou lá em italiano, depois eu fui entender que era isso, né? Não honra o nome que passa nas veias. Então, uma coisa que marcou, né? Indo lá, pequeno, do Sanca, né? E como diz o meu irmão, aí o Cris falou, eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar, Teodoro, aquela cerâmica de tijolo maciço, começou lá tocado com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo tijolo maciço, tocado boi, né? Tudo um por um, né? Um por um, e as telhas lá do Nasculino, lá do seu carro Nasculino, do outro ali do pai do Nen, ali só aí Nasculino, fazendo telha, depois o Theo Maneco tocou lá, lembra do Zé, né? O pai do Dor também tinha gente de farinha na época, perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tubum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época do sobrevivente, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson aqui, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Era dureza, né? Era dureza. Então, tudo acostumado, né, com a dureza. O recurso na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, bem delicado.
Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu nome que era mineiro, ali para chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro. Saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu me lembro que a mãe falou, ele saiu cedo dos mais velhos, até chegar lá, era um dia inteiro de viagem, do rio acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda... Não tinha estrada, e aí atravessando o mundo. Já levava umas pá, água. E alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma estaipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar para os bois, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje, que aqui do lado é 10, 15 minutos, o cara já está na praia, né? José Volmir Macar. Nós estávamos falando que meu pai tinha caeira, né? E a caeira, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caeira, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usado o cal, né? O cal era feito daquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava do meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então, uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava os passeios com meu pai para lá. E também, na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia cal do sangue. O pessoal do sangue comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo que tinha lá em Uçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro Estação, trazendo carvão, tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro Estação. Hoje ainda existe ali o bairro Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro Estação, porque era a estação ali, Uma estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam carvão, né? Dava um tombo lá e voltava. E nessa época que eu era guri, de 8, 9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos. E o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe nunca falou italiano, meu pai nunca falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles já até conheciam o pai. E aí eles ficavam bravos com o pai, porque o pai não falava italiano. Até um daqueles italianos um dia falou assim: não honra o sangue que passa na veia. O pai, né, falou lá em italiano, depois eu com o tempo fui entender que era isso, né? Não honra o nome que passa nas veias. Então, uma coisa que marcou, né, indo lá, pequeno, do Sanca, né? E como diz o meu irmão, aí o Cris falou, eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar, do Doro, aquela cerâmica de tijolo maciço, que começou lá por causa com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo maciço, cada boi, né? Tudo um por um, né? Um, e as telhas lá do Nasculini, lá do seu carro Nasculini, do outro ali do pai do Nen, ali do seu Algair Nasculini, fazendo telha, depois o Theo Manecoco tocou lá, acho que se lembra do Zé, né? O Dor também tinha gente de farinha, né? Perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tupum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época
de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época dos sobreviventes, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson aqui, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Era dureza, né? Era dureza. Então, eu acostumava, né, com a dureza. Os recursos na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, né? Bem complicado. Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o dia conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu irmão que era mineiro, ali para chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro. Saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu me lembro que a mãe falou, ele saiu cedo para os mais velhos, até chegar lá, era um dia inteiro de viagem, aí do rio acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda... Não tinha estrada, e aí era a tradição do mundo. Já levavam umas pá, água. E alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma taipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar os bois, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje, que aqui do lado é 10, 15 minutos, o cara já está na praia, né? José Volmir Macar. Nós estávamos falando que meu pai tinha caeira, né? E a caeira, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caeira, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usado o cal, né? O cal era feito daquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava do meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então, uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava os passeios com meu pai para lá. E também, na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia pau do Sanga. O pessoal do Sanga comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo que tinha lá em Uçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro Estação, trazendo carvão, tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro Estação. Hoje existe ali o bairro Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro Estação, porque era a estação ali, uma estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam carvão, né? Davam um tombo lá e voltavam. E nessa época que eu era guri, de 8, 9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos, e o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe nunca falou italiano, meu pai nunca falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles até conheciam o pai, e aí eles ficavam bravos com o pai. Porque o pai não falava italiano. Até um daqueles italianos um dia falou assim: não honra o sangue que passa na veia. O pai, né? Falou lá em italiano, depois eu com o tempo fui entender que era isso, né? Não honra o nome que passa nas veias. Então, uma coisa que marcou, né? Indo lá, pequeno, do Sanga, né? E como diz o meu irmão, aí o Cris falou, aí eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar ali do Doro, com aquela cerâmica de tijolo maciço, começou lá por causa com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo tijolo maciço, cada boi, né? Tudo um por um, né? Um por um, e as telhas lá do masculino, lá do seu carro masculino,
do outro ali do pai do Nen, ali do Algair Nascurini, fazendo telha. Depois o Theo Manecoco tocou lá, lembra do Zé, né? E o Dor também tinha gente de farinha na época, perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tupum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época do sobrevivente, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson aqui, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Era dureza, né? Era dureza. Então, eu acostumava, né, com a dureza. Os recursos na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, né? Bem complicado. Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o dia conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu nome que era mineiro, ali para chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro. Saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu me lembro que a mãe falou, ele saiu cedo para os mais velhos, até chegar lá, era um dia inteiro de viagem, aí do rio acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda. Não tinha estrada, e aí era a tradição do mundo. Já levavam água, e alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma taipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar os bois, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje, que aqui do lado é 10, 15 minutos, o cara já está na praia, né? José Volmir Macar. Eu queria contar umas partes assim, do meu pai, que nós estávamos falando que o meu pai tinha caíra, né? E a caíra, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caíra, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usar o cal, né? O cal era feito daquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava do meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava esses passeios com meu pai para lá. E também na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia pau do Sanga, né? O pessoal do Sanga comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo que tinha lá em Uçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro da Estação, trazendo carvão. Tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro de Estação. Hoje existe ali o bairro de Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro Estação, porque era a estação ali, estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam carvão, né? Davam um tombo lá e voltavam. E nessa época que eu era guri, de 8, 9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos. E o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe não falou italiano, meu pai não falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles até conheciam o pai. E aí eles ficavam bravos com o pai, porque o pai não falava italiano. Até um daqueles italianos um dia falou assim, não honra o sangue que passa na veia. O pai, né, falou lá italiano, depois eu fui entender que era isso, né? Honra o nome que passa nas veias.
Então, uma coisa que marcou, né, indo lá, pequeno, do Sanca, né? E, como diz o meu irmão, aí o Cris falou, eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar, ali, do Doro, aquela cerâmica de tijolo maciço, começou lá por causa com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo maciço, Cada boi, né? Tudo um por um, né? Um por um, e as telhas lá do Nasculino, lá do seu carro Nasculino, do outro ali do pai do Nen, ali, só aí Nasculino, fazendo telha, depois o Theo Maneco tocou lá, lembra do Zé, né? E o Dor também tinha gente de farinha na época, perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tupum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época do sobrevivente, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson aqui, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Era dureza, né? Era dureza. Então, tudo acostumado, né, com a dureza. O curso na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, né? Bem precário. Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o dia conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu nono que era mineiro, ali para te chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro. Saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu me lembro que a mãe falou, ele saiu cedo para os mais velhos, até chegar lá, era um dia inteiro de viagem, aí do rio acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda. Não tinha estrada, e aí era atravessando o mundo. Já levava umas pá, água. E alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma taipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar para os bois, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje, que aqui do lado é 10, 15 minutos, o cara já está na praia, né? José Volmir Macar. Eu queria contar umas partes assim, do meu pai, que quando nós estávamos falando que o meu pai tinha caíra, né? E a caíra, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caíra, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usar o cal, né? O cal era feito naquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava do meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava esses passeios com meu pai para lá. E também na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia cal do Sanga, né? O pessoal do Sanga comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo que tinha lá em Uçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro Estação, trazendo carvão. Tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro Estação. Hoje ainda existe ali o bairro Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro Estação, porque era a estação ali. Uma estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam o carvão, né? Davam um tombo lá e voltavam. E nessa época que eu era guri, de 8,
9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos, e o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe não falou italiano, meu pai não falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles já até conheciam o pai, e aí eles ficavam bravos com o pai, porque o pai não falava italiano, até um daqueles italianos um dia falou assim: não honra o sangue que passa na veia. O pai, né, falou lá em italiano, depois eu com o tempo fui entender que era isso, né? Não honra o nome que passa nas veias. Então, uma coisa que marcou, né, indo lá pequeno, com o do Sanca, né? E como diz o meu irmão, aí o Bruce falou, eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar ali do Teodoro, aquela cerâmica de tijolo maciço, que começou lá por causa com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo tijolo maciço, cada boi, né? Tudo um por um, né? Um por um, e as telhas lá do Nasculini, lá do seu carro Nasculini, do outro ali do pai do Nen, ali do Salgaí Nasculini, fazendo telha, depois o Theo Maneco tocou lá, acho que se lembra do Zé, né? E o pai do Dor também tinha gente de farinha na época, perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tupum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época do sobrevivente, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Que era dureza, né? Era dureza. Então, eu acostumava, né, com a dureza. O recurso na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, cara, bem precário. Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o fio conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu nome que era mineiro, ali para chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro, saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu me lembro que a mãe falou, ele saiu cedo os mais velhos, até chegar lá, era um dia inteiro de viagem, aí do rio acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda. Não tinha estrada, e aí atravessando o mundo. Já levava umas pá, água. E alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma estaipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar para os bois, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje, que aqui lá 10, 15 minutos o cara já está na praia, né? José Volmir Macaco. Eu queria contar umas partes assim, do meu pai, que como nós estávamos falando que meu pai tinha caíra, né? E a caíra, talvez hoje a juventude não sabe o que é uma caíra, em vez de rebocar isso aqui com cimento, era usar o cal, né? O cal era feito naquelas conchinhas lá da Garupava do Norte. Então eu ia muito com meu pai lá, o Lisão gostava do meu pai lá para correr lá naquelas conchinhas lá. Então uma história que me lembra muito, né? Que a gente dava esses passeios com meu pai para lá. E também na época, como meu pai tinha essa carreira, a gente vendia pau do Sanga, né? O pessoal do Sanga comprava do meu pai. E eu também, o Wilson se lembra, eu também peguei o tempo
que tinha lá em Uruçanga aquele transporte das paviolinhas, né? Que vinha lá de cima, aqui no bairro Estação, trazendo carvão. Tudo nas paviolinhas. Como se fosse hoje um teleférico. Aquelas paviolinhas vinham lá de cima, vinha aqui no bairro Estação. Hoje ele existe ali, o bairro Estação, existe ainda alguma coisa da estação ali. Bairro Estação porque era a estação ali, uma estação de trem. E essas paviolinhas vinham carregadas e chegavam lá, no que elas viravam, elas descarregavam o carvão, né? Davam um tombo lá, e voltavam. E nessa época que eu era guri, de 8, 9 anos, meu pai levava tal para lá, e lá tinha uns italianos. E o meu pai não era de falar italiano, a minha mãe não falou italiano, o meu pai não falou, e a gente nunca aprendeu nada em italiano. E aí o meu pai lá, como não falava italiano lá, e eles já até conheciam o pai. E aí eles ficavam bravos com o pai, porque o pai não falava italiano. Até um daqueles italianos um dia falou assim: não honra o sangue que passa na veia. O pai, né, falou lá em italiano, depois eu com o tempo fui entender que era isso, né? Não honra o nome que passa nas veias. Então, uma coisa que marcou, né, indo lá pequeno, do Uruçanga, né? E como diz o meu irmão, aí o Bruce falou, eu também acompanhei. E acompanhei também não posso deixar de falar ali do Teodoro, aquela cerâmica de tijolo maciço, que começou lá por causa com boi, depois na entrada da energia automatizou um pouco, mas eu me lembro daqueles tijolinhos, tudo tijolo maciço, cada boi, né? Tudo um por um, né? Um por um, e as telhas lá do Nasculini, lá do seu carro Nasculini, do outro ali do pai do Nen, ali do Salgaí Nasculini, fazendo telha, depois até o Maneco tocou lá, acho que se lembra do Zé, né? E o Tudor também tinha gente de farinha na época, perto da olaria lá. Então a gente se voltar para trás, só que era. E até que onde hoje nós estamos aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente saía lá do centro para vir pegar tupum aqui nesse mato, aqui, isso aqui era tudo mato. Então a gente pegou uma época boa, né? Que hoje eu não vou dizer que a época não é boa, mas aquela época de correr para baixo e para cima e ser o sobrevivente, né? Da época do sobrevivente, porque hoje é tudo muito, não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali, não sobe lá. Eu acho que quem sobreviveu igual eu e o Wilson, aqui, que a gente tem uma idade assim, é um sobrevivente aí, né? Que era dureza, né? Era dureza. Então, eu acostumava, né, com a dureza. O recurso na área da saúde era pouco também, né? Sim. Bem pouco, cara, bem precário. Graças a Deus que, como diz o ditado, Deus dá o fio conforme o cobertor, né? Então, a gente não precisou de passar por cirurgia, de médico, nada, né? Então, tivemos. Agora uma história boa também, que eu acho assim, ó, voltando um pouco lá pro meu pai, meu nome que era mineiro, ali para chegar até na praia, meu amigo, era com carro de boi e era um dia inteiro, saía de manhã cedo, a minha mãe, isso eu lembro que a mãe falou, ele saiu cedo com os mais velhos, até chegar lá era um dia inteiro de viagem, eu acima, para chegar no Balneário Esplanada, né? E depois ficava lá numa casinha lá, toda não tinha estrada, e aí era acontecendo público. Já levavam passava. E alguns lugares também com água, né? Era feito ali uma estaipazinha para passar naqueles brejal d'água para poder passar no boi, né? Então as coisas eram bem difíceis, né? Não é igual hoje que lá esses caras já na praia. Né? José Volmir Macaco. Eu vou conversar contigo muitas informações que a gente não tinha. Certamente daqui para frente esse cara vai começar a conversar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado também.
Wilson Macaco, vamos conversar com você, saber que coisa aí que a gente não sabia, a gente ouve falar algumas coisas, mas esses detalhes são muito importantes. Eu vou conversar com você, tá bom? Nossa, obrigado. Valeu. Então.